Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Mudança nas regras para os motoristas por aplicativo em Prudente. Uma decisão da Justiça determinou a suspensão de 2 exigências previstas na regulamentação da Prefeitura. E os motoristas queriam essa mudança. E ainda falando dos transportes, tem novo prazo para os radares voltarem a funcionar em Prudente. A Prefeitura diz que a fiscalização eletrônica deve voltar no segundo semestre. Uma nova proposta para o fim das filas na saúde. O Estado mandou para a Justiça uma série de medidas para conseguir reduzir a espera por exames e consultas na região. Desde 2017, uma ação na Justiça pede a diminuição da espera. Tem ainda as informações sobre a entrega do IPTU, que começou em Prudente, e muito mais a partir de agora. Olá, boa noite para você. 7h23. A gente começa essa edição falando sobre uma mudança na situação dos motoristas por aplicativo aqui em Prudente. Uma liminar da Justiça determinou a anulação de 2 pontos da lei que regulamenta o serviço na cidade. A repórter Bruna Bachega é quem tem mais informações sobre isso para a gente, né, Bruna? Boa noite para você. Quais foram as exigências suspensas? Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. Na decisão, o juiz Darcy Lopes Beraldo suspendeu 2 exigências feitas pela Prefeitura. A primeira é quanto ao adesivo nos veículos de motoristas por aplicativo, ou seja, não será mais necessário. A segunda suspensão é quanto às placas dos veículos. A Prefeitura exige que elas sejam de Presidente Prudente, mas o juiz fez essa suspensão e justificou essas 2 suspensões, dizendo que o serviço está regulamentado em uma lei federal e que, sendo assim, não há espaço para que essa lei municipal faça essas 2 exigências. Essa lei municipal começou a valer este ano. Ela foi, inclusive, motivo de protesto por parte dos motoristas por aplicativo. Eles diziam que queriam uma ampliação do prazo, que venceu em dezembro de 2018 e, para eles, deveria ser estendido por mais 6 meses. Eles alegam que há muita burocracia para atender às exigências da Prefeitura e que também há dificuldades para a troca das placas dos veículos. A Prefeitura informou que analisou essa decisão e que ela será cumprida. E quanto a ela, Cíntia, ainda cabe recurso. É com você. Ok, obrigada, Bruna, pelas informações. Boa noite para você. E mais de 1 ano e 3 meses depois da retirada dos radares em Prudente, já existe uma previsão de quando eles vão retornar. Depois dos trâmites, segundo a Prefeitura, a nova previsão é de que no começo do segundo semestre volte a fiscalização eletrônica de velocidade. A volta dos radares ao trânsito prudentino já tem um prazo previsto. Se tudo correr conforme os planos da Secretaria Municipal de Assuntos Viários, no segundo semestre deste ano, deve ser retomada a fiscalização eletrônica, tanto semafórica quanto de excesso de velocidade. Nós estamos iniciando já o processo licitatório. Eu creio aí que até o final de janeiro, começo de fevereiro, já estejamos com ele pronto já para dar início a esse processo. Vamos supor que até junho a gente gostaria que isso já estivesse funcionando. Foram 2 anos com radares em Presidente Prudente, entre os meses de setembro de 2015 e de 2017. Em meio ao fim do contrato e a uma série de denúncias feitas pelo Ministério Público contra a Prefeitura e a empresa que era responsável pelos serviços, o contrato não foi renovado e os aparelhos foram retirados. São 2 os principais motivos que fazem com que os radares sejam parte importante nos planos da Prefeitura. O primeiro está relacionado à questão de educação e segurança no trânsito. É preciso punir quem desrespeita as leis e prevenir acidentes. Mas existe um outro aspecto e ele está relacionado à arrecadação. Sem os radares, o valor arrecadado com as multas cai bastante. Em 2017, das 32 mil multas aplicadas em Prudente, quase metade foi por excesso de velocidade, até 20% além do limite permitido. Representa cerca de R$ 1.900.000 em arrecadação. O valor que corresponde, por exemplo, a 2/3 do necessário para a construção de uma UPA, como a da Zona Norte. Infelizmente, a gente tem que levar em consideração isso, o aspecto de arrecadar, né, que
eu sempre falo o quê? Aquela pessoa que é desligada e que realmente ele vai contribuir, né, na questão da multa para o município. Justamente isso a gente tem que arrecadar. É uma forma de educar. E uma forma de educar. Entre os motoristas, o retorno dos radares divide opiniões. Se for por bem, é bom voltar, né? Para poder a gente andar mais tranquilo, né? Não precisa voltar, não. Não quer radar, não? Não. O secretário de Assuntos Viários ainda falou que, apesar de não ter dado fechado, há a percepção de que os acidentes relacionados ao excesso de velocidade aumentaram. A Prefeitura de Prudente divulgou hoje que ainda não há uma definição sobre o reajuste na tarifa do transporte coletivo de Prudente. O município já tinha dito que a decisão seria tomada essa semana, depois que os vereadores rejeitaram na sessão extraordinária de sexta-feira a proposta de reduzir de 5% para 2% a alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, pago pela Prudente Urbano. Essa era a condição para que a tarifa sugerida pelo município fosse aceita pela empresa. Até então, em uma reunião na última quinta-feira, eles haviam fechado os seguintes valores: R$ 4,00 para quem paga com dinheiro e R$ 3,80 para quem utilizasse o cartão. A gente segue, então, acompanhando essas discussões para saber como vai ficar esse valor. Ainda hoje, as informações sobre um caso de leishmaniose em humano diagnosticado em Dracena. No próximo bloco, os detalhes sobre uma proposta do Estado para acabar com as filas na saúde. Esse foi um compromisso com a Justiça. E a gente mostra ao vivo as buscas no lixão de Indiana depois de um deslizamento agora há pouco. Agora, 7h28. A Secretaria de Saúde do Estado apresentou à Justiça uma proposta de atendimento emergencial para exames e consultas no Oeste Paulista pelo SUS. Esse foi um compromisso que o Estado tinha assumido dentro da Ação Civil de 2017, que pede o fim das filas no AME e no HR. O planejamento feito pela Secretaria de Saúde envolve a realização de exames de ultrassom, ressonância e mamografia, além de consultas médicas na área vascular e de neurologia. O g1.com.br/TV Fronteira teve acesso ao conteúdo, que foi um compromisso do Estado definido numa audiência de conciliação em novembro do ano passado. Entre as medidas estão a contratação de profissionais, a instalação de novos aparelhos e o auxílio das unidades de saúde de Rancharia, Mirante do Paranapanema, Martinópolis e Dracena. A Secretaria informou que todas as providências vão ser colocadas em prática em fevereiro. E agora tem a previsão do tempo, hoje com o Tiago Rodrigues. Tiago, boa noite para você. E a pergunta agora é uma só, que aliás faz tempo que eu não faço essa pergunta para você. Vai chover amanhã? Oi, Cíntia, boa noite para você que acompanha aqui o Fronteira Notícias. Cíntia, tem chance de chuva sim, inclusive a massa de ar que está chegando aqui ao Oeste Paulista, ela tem umidade. E por causa dessa umidade, com a temperatura alta, tem esse alerta que o INPE, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu para a gente. Olha só, vale para o Oeste Paulista. Em pontos isolados da região amanhã, pode ter chuva forte, vento e granizo. Mas isso é só para pontos isolados, ou seja, em um lugar ou outro, em algum lugar ou outro e no final da tarde. Então, a gente tem que ficar esperto amanhã aqui na nossa região. Vamos ver como que está o tempo agora à noite aqui em Prudente? Nós temos imagem ao vivo da região do Parque do Povo. Agora está fazendo 30 graus, tem uma certa nebulosidade, tem chance de algumas pancadas de chuva para agora à noite. A gente percebe algumas pessoas até fazendo caminhada, aproveitando aí o Parque do Povo de Presidente Prudente. Vamos ver as temperaturas amanhã no Oeste Paulista? Confira comigo aqui na tela. Em Martinópolis deve fazer 34 graus. Em Oswaldo Cruz e em Prudente, a máxima para amanhã é de 35. Em Santo Expedito, 36. E em Dracena, 37 graus. Apesar da chance de chuva, amanhã o sol aparece e vai ser um dia muito quente. Ok, obrigada, Tiago. Boa noite para você. Tchau, tchau. E um incêndio atingiu uma área de pasto e chegou a atrapalhar quem passava de carro ou moto na Vila Alegrete, em Martinópolis. E o pior, é o segundo incêndio em menos de 5 dias no local, segundo os moradores. Inclusive, essas imagens foram enviadas por um deles, que diz que o fogo durou horas. Na semana passada mesmo, nós mostramos que nem mesmo esse tempo instável está evitando queimadas. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.
E segue internada no Hospital Regional de Prudente uma menina de 2 anos, moradora de Dracena, que foi diagnosticada com leishmaniose. O HR informou que o estado de saúde da criança é estável. Segundo a Prefeitura de Dracena, o Centro de Controle de Zoonoses fez um inquérito canino e o município também vai fazer o manejo ambiental próximo ao local onde a criança mora, no Jardim Santa Clara. No próximo bloco, a gente traz informações sobre os trabalhos dos bombeiros depois do deslizamento de terra no lixão de Indiana. 2 corpos já foram retirados. A gente está checando tudo e te informa já já. E os detalhes sobre a entrega do IPTU em Prudente. Agora 7h34. Os bombeiros fazem buscas após o deslizamento de terra num aterro em Indiana, agora no final da tarde. 2 corpos já foram retirados e quem tem as informações é o repórter Júnior Pascoaloto. Júnior, boa noite para você. Quais são as últimas informações? Oi, Cíntia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Polícia Militar, 3 coletores estavam aqui no lixão de Indiana por volta das 4h30 da tarde, quando ocorreu esse deslizamento de terra. Um deles, um senhor de 59 anos, não foi atingido. Foi ele que ligou para a polícia, para o corpo de bombeiros, para fazer o resgate. Mas o irmão dele, que não teve a idade divulgada, e uma mulher de 50 anos, infelizmente, não resistiram. A polícia, o corpo de bombeiros está aqui, eles estão fazendo a retirada dos corpos, muita gente acompanhando. Infelizmente, aí, muito triste isso que aconteceu aqui em Indiana. Segundo a polícia ainda, os 3 eram moradores de Regente Feijó. Eles vieram até o lixão com o carro próprio, eram acostumados a trabalhar por aqui fazendo essa coleta. A gente continua por aqui acompanhando essa situação. Ok, obrigada, Júnior, pelas informações. Lamentável essa situação. E começaram hoje a ser entregues pelos Correios os carnês do IPTU 2019 aqui em Presidente Prudente. A gente tem as informações aqui para você. Olha só nesse quadro que nós preparamos. São mais de 125.300 carnês que vão chegar aos moradores. Eles têm vencimentos entre os dias 10 e 28 de fevereiro. Os valores foram calculados com base na UFM e o imposto pode ser pago em bancos conveniados e também em lotéricas. E a gente vê agora que o valor total arrecadado pela Prefeitura com o IPTU tem obrigatoriamente que ser dividido da seguinte forma: pelo menos 25% para a educação, 15% para o setor da saúde, mas a Prefeitura disse que destina mais que isso para esses setores e o restante para outras áreas. Quem não receber o carnê em casa, nas próximas semanas deve procurar a Prefeitura. Os carnês começam a ser entregues, mas ainda tem muita gente com dívida anterior com o IPTU. Veja o que diz o secretário de Finanças de Prudente. Varia de ano para ano, mas em torno de 20% a 30% todo ano tem de inadimplência. E nós temos aí mais de 50 milhões de IPTU em atraso, além daqueles 65 milhões que nós renegociamos na dívida, no refis que foi feito agora no final do ano passado. Pois é, e quem fica em dívida, segundo o secretário, paga juros de 1% ao mês, mais 0,20% ao dia, até chegar a 20% sobre o total da dívida. Portanto, é bom procurar ficar em dia, né? E agora o esporte, a treinadora prudentina Micheline Cardoso Pereira, da natação paralímpica, foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-18. Ela vai integrar a comissão técnica da equipe nacional em um período de treinamento em março. Essa é a segunda vez que a Micheline é convocada para uma seleção. No ano passado, ela fez parte da comissão técnica da Seleção Paulista nas Paralimpíadas Escolares. Mais informações você confere no Globoesporte.com/TV Fronteira. E o Fronteira Notícias está ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra novamente depois de Espelho da Vida. Mais informações sobre o deslizamento de terra que deixou 2 mortes no lixão de Indiana, no Bom Dia Fronteira, às 7h10 da manhã. E no g1.com.br/TV Fronteira. Boa noite. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo.
Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.